Olá, pessoal. Estamos aqui hoje estreando esse podcast. Estou extremamente feliz por isso. Por quê? Primeiro que o convidado desse meu primeiro podcast é um grande amigo. Vai ser um bate-papo incrível. E se você gostou, me segue nas minhas redes sociais. Vambora, fique comigo que eu vou estar compartilhando muita sabedoria, muita coisa legal sobre empreendedorismo, liderança, transformação digital, conselho e muitas outras coisas, que eu tenho certeza que essa sabedoria vai impactar muito a vida de vocês. Mas hoje eu estou aqui com quem? Nada mais, nada menos que Edu Lins, que já estivemos próximos há muito tempo. Eu já até perdi a conta, Edu, mais de 10 anos nessa jornada, na época da Móvel, na época do Empower Business School. Caramba, a gente já fez muita coisa junto, Edu. Me diz aí. Sandoval, muito legal estar aqui com você. Pessoal, muito legal estar compartilhando as experiências, a sabedoria com você. Eu tenho um carinho enorme por você, né? A gente, desde a época que Naspers, né, Prosus começou a investir em tecnologia no Brasil, a gente trabalhou em empresas irmãs, né? E até graças à tática de produzir valor no ecossistema que a Naspers, a Prosus sempre teve, né? Nós trocamos muita figurinha quando você estava na época de Buscapé, né? Eu lá ajudando o Fabrício na Móvel. Então, é muito legal estar aqui com você, é muito legal a sua iniciativa de com muita generosidade, estar compartilhando a sua experiência com o pessoal que está tentando empreender, que está precisando de mais experiência em gestão, né, em liderança, numa época de muita mudança. Então, é um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Pô, Edu, sabe, são tantos assuntos legais, eu lembro de passagens incríveis que nós tivemos juntos, né? Mas eu vou tentar tocar em algumas, porque a gente precisaria de umas 2 horas aqui para falar de tantas coisas. Mas quando você fala, por exemplo, Buscapé, Móvel, Play Kids, iFood e várias outras, né? E não estamos falando só de Brasil, né? O Buscapé, na época que eu fui o CEO, tinha empresa na República Tcheca, Bulgária, Ucrânia. Então, basicamente, o mundo inteiro. E a Naspers, ela trouxe uma coisa muito boa para mim, eu acho que para vocês também, que é essa experiência do mundo, né? Mundo. Pô, eu não sei quantas vezes nós fomos para a China, para Silicon Valley, para tantos lugares, para a gente aprender o que eles estão fazendo e replicar aqui. E uma vez na China, eu conheci uma empresa chamada Meituan, que eu acho que você deve conhecer muito bem essa empresa. E nessa visita, olha que legal, nessa visita que eu estava na China dessa vez, nessa empresa Meituan, que é um super app chinês, é incrível, uma empresa incrível. Quem estava do meu lado? Fabrício. Fabrício Blois. Fabrício Blois. Tô lá, Fabrício Blois, hoje é o CEO da Prosus, né, o seu parceiro na Móvel e iFood, claro. E eu olhando ali o que a Meituan fazendo, e eu louco, né, querendo replicar no Buscapé. E claro, o Fabrício também querendo replicar no iFood, né. E essa ideia do super app, o que você pensa, cara? Você também é entusiasta, assim como eu, sobre o super app, cara? Eu acho que é uma tendência, né? Primeiro, eu queria fazer um comentário só sobre a sua introdução. Nós sempre fomos muito estimulados a aprender com os melhores do mundo. Então, nós sempre tivemos a humildade de entender a realidade, que nós não sabemos tudo, não somos os donos da verdade e temos que buscar conhecimento. Então, esse primeiro detalhe. Então, quem são os melhores, quem eram na época, né, os melhores do mundo em food delivery ou no mundo de aplicativos, né? A Meituan era o líder global, né? Era uma grande referência para a gente. Até o mercado chinês era muito mais parecido com o mercado brasileiro de entregas, né? Comparado aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a entrega é no carro, né? Os entregadores usam carro. Na China, na Índia, na Indonésia, motoca, né? Motocicleta. Assim como no Brasil. Então, vamos aprender com os melhores do mundo. Então, a Prosus sempre estimulou isso. Vá buscar conhecimento aonde os melhores do mundo estão navegando, né? E aí, fomos para lá, você aprendeu um monte de coisa. Lá atrás, quando nós fizemos essas viagens, o Fabrício aprendeu que AI vinha para mudar o jogo. Então, nós já sabemos disso desde 2016, 2017,
nós começamos a mexer nisso, né, desde 2017, 2018, até por uma iniciativa muito forte da Prozos. E aí nós espalhamos isso no Grupo Móvel, né? O Fabrício já estava muito mais próximo do iFood, que era o nosso maior negócio. Eu estava como CEO da Wave, implementei um processo de inovação radical na Wave, usando AI, tudo isso vindo dessas experiências que nós participamos juntos com você. Eu acho que a cada viagem que eu fazia pela Naspers, assim, eu vinha até um pouco, sabe, meio depressivo. Eu falei, caramba, tem tanta coisa para eu fazer, eu não consigo desenvolver tudo isso. E a tecnologia, ela avança muito rápido, né? A gente estava batendo um papo, né, mas só para voltar para isso, né? Lá em 96, 97, eu fui convidado para trabalhar numa empresa assim, de alta tecnologia em 96, 97. O que era? Que era Pager. Olha só que incrível. Você pegava... Só saber se vocês lembram o que é Pager, né? Cara, mas imagina, que legal. Você pega o telefone, liga para uma central, você diz para a pessoa o recado que você quer mandar, essa pessoa manda o recado para o pager de uma outra pessoa, ela recebia aquilo, ligava para a central e devolvia isso. Então foi uma coisa assim, incrível, realmente chegou lá 600 mil usuários, né, de pagers no Brasil, empresa realmente, uma empresa americana, ficou muito grande. Até que, lá em 97, 98, a Anatel toma a decisão de permitir, né, que os celulares, as telecom, trabalhassem com SMS de 2 linhas. Morreu a empresa de pager. Implodiu a indústria de pager. Só que, e eu tô falando isso por quê? Porque você falou da Wave, da Móvel, né? Então, graças, né, ao SMS, surgiu o Wave Móvel, concorda? Exatamente. Morre uma, nascem outras oportunidades, né? E isso é um pouco do mundo que eu acho que a gente vive hoje, não é? Total. Ó, contando pro pessoal, a Wave surgiu, né, explorando essa inovação que aconteceu no mundo dos celulares poderem receber mensagem de texto. Então nós começamos a licenciar conteúdo, vendendo alerta de horóscopo, alerta de gol do seu time de futebol, fofoca da novela. Nós criamos uma indústria no Brasil vendendo isso e, ao mesmo tempo, a empresa de pager implodiu, morreu. Né? Depois nós tivemos que pivotar isso, nós pivotamos para o mundo corporativo. As mensagens, o mercado de B2C, né, de alertas para os consumidores finais, também declinou, começou a declinar. Nós viramos para o B2B. Essas mensagens que você recebe quando você precisa autenticar o seu usuário do Google, quando você recebe um alerta do banco, né, da sua fatura do cartão ou de um débito na sua conta corrente, veio da mesma infraestrutura de SMS. Né? E, por sua vez, agora está sendo implodida também por WhatsApp ou outras tecnologias que estão chegando. Então, é cíclico isso. E agora nós estamos vivendo uma revolução, né, Sandoval? O que está acontecendo com AI, quantum computing chegando, robótica, tecnologia 5G, e outra estava vendo que 6G está vindo por aí. Como é que você acha que a sua experiência vai ajudar essa galera que vai encontrar isso agora no mercado para construir as próximas empresas? Como é que você acha que você ajuda? Você falando isso, eu lembro a evolução tão rápida. Mas um ponto importante é a capacidade do executivo, do empreendedor de se adaptar a isso, né? Adaptação. Porque imagina, estava lá no pager, do pager para SMS, do SMS WhatsApp, agora para AI e várias outras coisas, né? Então essa capacidade de adaptação do ser humano é incrível também. Total. E isso eu acho que não muda. O Google Stoke, ele falou uma coisa que eu acho muito legal, AI realmente está vindo, né, de uma forma muito acelerada, mas o ser humano que souber o que dizer para a AI fazer, vai se destacar. Então, eu acredito muito nisso também. Ali no Buscapé teve uma passagem que eu achei incrível, né? Que era da recomendação do produto certo, né? Do NBO, né? Next Buy Offer. Que é uma recomendação de qual produto, né, eu deveria mostrar para o cliente. Que na época era uma baita evolução. Pô, eu consigo mostrar, né, o celular, né, pro consumidor. E depois vem o quê? A hiperpersonalização. Eu chego a induzir o comportamento de consumo do consumidor. Agora, basicamente, né, a AI já está prevendo o que ele vai querer, né? Sim. Que é uma coisa legal, voltando lá no Super App, né? Que é uma coisa interessante também para o Super App, ele faz isso, né? Uhum. A partir do momento que o consumidor faz uma ação A, ele vai ter que fazer a B. Né? Então você vai predicando exatamente isso, né? Mas eu acho que a evolução de AI, assim, já foi, né? Já foi. Eu me especializei em uma época, não sei se ela lembra assim,
porque eu fiz uma masterclass junto em Power Business School para você. Muito obrigado, por sinal. É o apoio. Lembra que a gente fala de colaboração? Um colaborando com o outro. E a gente falou de cyber. E ali, de cybersecurity. E ali me falaram, pô, cybersecurity vai morrer porque AI chegou. Aí eu falei, olha, eu acho que não. Porque AI, basicamente, é dados com algoritmo. Então você tem tecnologia. Se eu tenho dados, eu preciso de proteção. E outra, se eu tenho algoritmos para trazer AI, eu preciso compreender se esse algoritmo ele é seguro. Então eu falo que não, cyber AI vai facilitar muito a vida de cyber, mas não, infelizmente não vai ter de matar, né, cibersegurança. Aquela coisa, para um criando, você tem milhões tentando bloquear, quebrar o que você criou, né? Então infelizmente os cybercriminosos estão por aí também, né? Entrando no assunto de cyber, eu tenho uma pergunta para você. Claro. O que vai acontecer com quantum computing impactando o mercado de cybersecurity? Por que eu estou fazendo essa pergunta para o Sandoval? Primeiro porque ele é um expert em cyber, deu uma masterclass lá para a gente na Empower e mais uma vez, obrigado. Mas com a capacidade, assim, astronomicamente maior que os computadores quânticos vão trazer para o mercado, os algoritmos atuais que protegem os sistemas vão estar muito vulneráveis. Né? Porque a capacidade de tentar quebrar os algoritmos atuais vai ser muito maior. O que vai acontecer? Que adaptação? Você falou de adaptação, para mim é a palavra-chave dessa confusão toda. Que adaptação as pessoas vão ter que ter, o mercado vai ter que ter quando chegar os computadores quânticos? Vai ser uma reinvenção. Vamos ter que reinventar tudo que a gente tem de cyber. Por quê? Porque mudou tudo. Antigamente, um algoritmo, sei lá, de 18 casas, ele vira bilhões, né? Então, a capacidade... Aí, olhando para o cybercriminoso, a capacidade do cybercriminoso vai ter de quebrar uma regra vai ser muito rápido. Usando o quantum computer, exatamente. Né? Então, ele tem que... Quem vai criar as proteções de endpoints, coisas como essa, realmente vai ter que se reinventar. Mas eu acho que a gente tem tempo para isso. Eu acho que vem uma nova era realmente de proteção. Eu acho que cibersegurança vai ser uma coisa mais simples do que parece, porque a conectividade também vai ser. A forma que alguém se conecta a uma aplicação, ela vai estar mais simples. Se ela está mais simples, você consegue colocar mais proteções também. Só que do outro lado vem outros fatores de validação do ser humano, né? Hoje você já tem 2 fatores de identificação. Pô, uma senha, o rosto ou algo como essa. No futuro, eu sei que você é você. Então, para um cybercriminoso quebrar isso vai ser um pouco mais difícil. Legal. Mas para o futuro eu diria que assim, é desconhecido para cyber, mas vai ser extremamente mais competitivo. Por quê? Por lado do cybercriminoso, que vai ter muito mais poder, recurso e pro lado também do desenvolvedor de tecnologias, eles vão ter muito mais recurso. Legal. Então acho que vai ser um novo mercado, na minha visão. Para mim a palavra-chave é adaptação e experimentação. Né? Então quem estiver querendo empreender nesse mercado ou quem está trabalhando nisso tem que estar sempre antenado, experimentando as novas ferramentas, experimentando as novas tecnologias para ir criando as oportunidades, né? Quando vem esse tsunami. E eu queria tocar um outro assunto, cara. Além da gente ser muito próximo, ter história profissional muito próxima, a gente tem uma coisa em comum, né? Quando eu eu fiz um rebrand ali de Sandoval, e o Dácio, que é meu parceiro, ele criou ali um login para mim que é Tune Your Results. Tune de afinar. Por quê? A música faz parte da minha vida, mas eu tenho uma crença, né? Aí como líder, eu penso assim, imagina uma orquestra. Uma orquestra é aquele som lindo, maravilhoso, aquela coisa uma ópera, aquela coisa emocionante de se ouvir. Mas tem um detalhezinho nisso que todo mundo esquece, que é uma orquestra ela tem que estar muito bem afinada e ensaiada. Imagina um violino desafinado com um músico bom. Não vai soar legal. Imagina um violino extremamente afinado e um músico que não consegue executar. Então, ali para a vida corporativa de liderança tem muito aquela coisa. Eu tenho músicos talentosos, eu tenho instrumentos extremamente afinados e eu consigo ali coordenar uma música em orquestra. Essa é a perfeição, né, da liderança. E os líderes às vezes esquecem que o instrumento não está afinado e o músico é muito bom. Ou esses problemas. Então, trazendo música, né, assim, para a liderança,
Porque você não criou uma empresa sozinha, você criou uma empresa com um esquadrão ali Claro. de músicos talentosos, mas eu sei também que você é como eu, gosta de música, certo? Aham. O que você andou fazendo por aí? Porque eu vi você tocando um instrumento que eu falei, opa, Então, gostei do que eu vi, você cara. gosta do saxofone. Depois que eu me aposentei, né, da minha carreira executiva, eu era o CEO da Wave, nós vendemos a Wave para o grupo sueco Synth. Em 2020 foi anunciado, fechamos em 2021. Eu trabalhei 2 anos com os suecos e aí decidi mudar de vida. Um dos meus desafios, eu já tocava violão, eu fiz piano clássico 6 anos quando eu era criança, obrigado pela minha mãe, e hoje eu sou grato a ela, na época eu reclamava. Mas eu decidi entrar em aula de saxofone, Sandoval. Caramba. E aí é legal porque, cara, eu tenho uma prática que acho que pode até ser uma dica legal para vocês. Eu me coloco metas difíceis de serem cumpridas. E aí eu começo a trabalhar para bater essas metas. E o saxofone, para mim, era uma meta difícil de ser alcançada. Porque o negócio é difícil, cara. Isso. Era o meu primeiro instrumento de sopro. Você aprender a tirar som daquele negócio... Esquece as teclas. Você aprender a soprar aquele negócio já é difícil pra caramba, né? E aí coordenar o sopro, a respiração com as teclas. E ainda você tem que ler uma partitura. E ler a partitura. Eu tenho ouvido muito bom. Então eu vou tentando tirar as minhas músicas de ouvido. Eu não lembro o que eu mandei pra você, se foi o tema da Vitória, se for Garota de Ipanema. Eu não lembro o que eu mandei pra você. Mas, cara, era uma meta muito difícil, né? Então eu sempre me dou essas metas, que nem agora eu me coloquei a meta de fazer um 70.3, um half Ironman. Caramba. Em dezembro. Né? Já fiz uma maratona, que também foi outro projeto de meta difícil, pessoal. Aí você sai treinando e tal. Então, o desafio do saxofone, acho que tem a ver um pouco até com a vida corporativa. Né? De você sonhar grande, colocar uma meta para você e aí usar os recursos. Ter um professor bom, treinar, né? Errar e ir melhorando a cada semana, né? Evoluindo a cada semana. Então, é isso. Não, e é engraçado as similaridades aqui. Quando começou a pandemia, eu resolvi fazer 2 coisas bem complicadas. A primeira foi realmente criar a maior empresa de cibersegurança da América Latina no meio de uma pandemia. Legal. Tudo bem, não vou negar, eu tinha no bolso $250 milhões para fazer isso. Para investir. Para investir, ok, feito, consolidou, deu tudo certo. E a outra, assim como você, eu também sou músico de cordas. Então, violão, guitarra, tranquilo, eu consigo tocar muito bem. E eu coloquei a meta igual a sua, eu falei, vou aprender a tocar saxofone. É muito difícil. Cara, é difícil muito pra caramba. Mas eu acho que eu sempre fui um executivo com muita persistência, sabe? Quando falta o conhecimento, a minha persistência, ela sobrepõe isso. E o saxofone foi muito disso. Não, vamos lá, devagar, sem o professor estar junto comigo, tentando se ajustar ali, como tocar. Mas eu fui insistindo, até que eu consegui realmente tocar algumas músicas, até que bem. Mas é consistência também, né? A prática, você tá tocando direto, a consistência mantém o nível. Mas aí outras similaridades que a gente tem. Porque quando eu vi você com o sax, eu falei, caramba, que legal. Mais uma, né? O meu sax tá ali, de vez em quando eu pego, mas é um instrumento que você tem que estar afinado. A execução tem que ser muito boa. Então ele te toma um pouquinho de tempo, né? E é uma coisa que é o meu escape, sabe? Deve ser o seu também. É um momento ali que eu me desligo para eu me reconectar melhor. Eu tô morrendo de saudade, Sandoval, porque eu saí numa viagem sabática com a minha família. Nós fizemos um plano, eu e minha esposa, de viajar com as 2 crianças. Eu tenho a Marina, de 14 anos, e o Eric, de 10. E nós fizemos um plano de viajar o mundo vivendo como nômades, 30 dias em cada país diferente. Então eu tô há 1 ano nessa viagem, né? Não voltei para minha casa nos Estados Unidos ainda. E eu tô com saudade do meu saxofone e do meu violão, da minha roda de violão com meus amigos, tomando uma cervejinha, fazendo um churrasco. É uma das coisas que é uma área de escape, sem dúvida. Né? Pô, que legal, que jornada interessante. E até aproveitando para isso, eu sei que você tem uma pegada muito forte de retribuição. Sim. Eu sempre vejo você, assim como eu também, você retribui muito a sociedade. Você está fazendo umas coisas super interessantes ultimamente, não tá não? Eu tô tentando, eu tô me considerando um trainee ainda no terceiro setor, né, nessa parte social.
Mas a minha história de dar de volta para a sociedade, ela começou no caminho de Santiago, Sandoval. Caramba. Quando eu me aposentei da Cinti e tal, eu precisei de um tempo para mim, né? E aí eu decidi fazer o caminho de Santiago, 700 quilômetros a pé, na Espanha. E eu demorei 28 dias para percorrer essa peregrinação. E aconteceu uma coisa muito especial, né? Eu sou cristão, né? Apesar de que, ultimamente, eu tenho uma empatia muito grande pelos conceitos do Star Wars, da força. Eu acho que a força governa esse negócio, e tem gente que tem mais afinidade com a força, tem gente que usa a força para o bem, tem gente que usa a força para o mal, né? E para mim, Jesus era um Jedi muito poderoso, né? que nos ajuda a conectar com a força. Então, eu tô muito conectado com esses conceitos, né? Mas eu estava no ponto mais alto do caminho de Santiago. Existe uma cruz, chama Cruz de Ferro, já é no terço final do caminho, e naquele dia, até o Fabrício Blois estava comigo, ele fez uma parte do caminho comigo, e aí eu me ajoelhei e rezei. E aí veio sei lá se é um milagre, sei lá como é que as pessoas vão chamar isso, mas eu tive um insight, assim, uma epifania, né? Eu ofereci a força a Deus, né? A Alá, não sei, cada religião chama de uma coisa, para mim é tudo a mesma coisa, né? Eu ofereci os meus dons. Toda a jornada, né, e todos os presentes que eu recebi, as oportunidades de experiência, né, toda a minha sabedoria, você gosta muito do termo sabedoria, sim, que eu adquiri nesse período todo, eu ofereci para ele. E ele me falou assim: dá de volta para a sociedade. É lá que você vai achar a felicidade. E aí eu voltei refletindo sobre isso. Eu preciso dar de volta, preciso dar de volta. E aí algumas oportunidades surgiram. A oportunidade de abrir a Empower Business School, que você generosamente, né, gravou uma masterclass para o nosso público, né, espetacular, brilhante, né? E alguns meses depois eu tive a oportunidade para uma missão humanitária num lugar muito pobre da África, mas muito pobre mesmo, onde as crianças não vão para a escola, porque o trabalho dela dos 3 aos 8 anos é carregar um balde de água do córrego sujo para a mãe conseguir cozinhar. E aí eu vi o trabalho da Carimu Foundation, né, que o meu mentor, o Nelson Matos, o Nelson foi o executivo brasileiro que chegou mais alto na hierarquia do Google de todos os tempos, né? O chefe do Nelson respondia para o Eric Schmidt e depois para o Larry Page. Então o Nelson era um dos top 10 mais importantes executivos do Google. O Nelson virou a carreira dele para trabalhar gratuitamente, pro bono, para a Carimu Foundation, e ele me levou para essa expedição. E aí eu decidi começar a trabalhar para o Nelson. Comecei a trabalhar 10 horas por semana para a Carimu, tentando fazer parcerias de negócio. Nós temos uma parceria super legal com o Albert Einstein aqui de São Paulo, treinando via videoconferência os médicos e enfermeiras lá, né? Então tem vários projetos que eu estou ajudando o Nelson. Eu já fui 2 vezes, agora eu estou indo em julho levando a minha família, né? E isso mudou minha vida, mudou o jeito que eu vejo. Por que eu vim para esse planeta aqui? O que eu vim fazer aqui? E aí eu comecei a destinar, né, mais ou menos metade do que chega de receita para Empower, das minhas mentorias, das minhas aulas, né, das masterclasses que os meus amigos me ajudam, a gente está doando para a causa humanitária lá na África. E o impacto é colossal. Depois vocês podem acessar carimufoundation.org, vocês vão ver o que a gente faz lá, que é espetacular. E aí eu também, durante até a minha viagem que eu falei para você, eu decidi pegar tudo que eu aprendi nesses quase 2 anos de Empower, onde eu estou dando conhecimento para os empreendedores, para os líderes, e colocar num livro. E fazer a doação de todos os direitos do livro para a causa humanitária na África. Então, esses são os meus experimentos, né, em dar de volta para a sociedade, que eu me considero ainda que sou um estagiário, estou aprendendo, estou começando a aprender. Pô, Edu, falando do livro, cara, me fala um pouco mais sobre o livro, que é o pré-lançamento, né? Nós estamos em pré-lançamento, né? Ó, aqui eu vou mostrar em primeira mão aqui, ó, para vocês. Tá aqui o Inquietação Empreendedora, né? O pessoal tá gostando do nome, né? Da capa também, que é provocativa,
né? E o livro, Sandoval, eu acho que, seguindo muito, acho que a gente pensa muito parecido, né? Eu sinto uma obrigação muito grande de passar essa sabedoria para as próximas gerações de líderes e empreendedores. Eu acho que você também. Sim, cara, exatamente Né? isso. Pô, a gente tem tanta história para contar. A gente passou por tanto perrengue, tanta coisa deu errado, e a gente, com resiliência, com disciplina e com método, a gente foi dando a volta por cima e achando as oportunidades, nos adaptando aos tsunamis que foram aparecendo. Né? A Móvel, quando veio os smartphones, foi condenada à morte. Eu sempre falo para os empreendedores que trabalham comigo, vocês assistiram o filme do BlackBerry? Que foram extremamente arrogantes quando estava vindo uma onda dos smartphones. O que aconteceu? Morreu. Nós estávamos na mesma situação. Nós tínhamos um business saudável, lucrativo, crescendo, expandindo para a América Latina, né? E os smartphones condenaram a gente à morte. O que nós fizemos? Com resiliência, transformamos a empresa numa empresa que explorou o mercado de aplicativos e conseguiu criar bilhões de dólares de valor. Então, voltando para a sua pergunta, eu sinto uma responsabilidade, um chamado muito grande de passar essa sabedoria para as próximas gerações de líderes. Tem uma coisa que me incomoda muito, é que tem muito conteúdo vago e até muita gente sem a vivência, sem a sabedoria, gerando barulho, né, na internet, nas mídias. Né? Agora, nós que temos uma história consistente, com resultado, com geração de valor, né, e com propósito, acho que nós temos a obrigação de falar disso, de passar esse conhecimento. Então, o Inquietação Empreendedora, ele pega ele fala um pouco do drama que é empreender, que é difícil pra caramba. Sim. É mais difícil que tocar saxofone. Muito mais. Né? Ele fala de um método que eu chamo de método do octógono, onde eu pego 8 módulos que foram fundamentais para o sucesso da Móvel, né, e do crescimento de Play Kids, PKXD, Simpla, iFood, e das reviravoltas que nós conseguimos dar, da reinvenção que nós conseguimos fazer em todos esses negócios. Então ele dá um mapa do sucesso, só que a hora que eu termino o método, eu falo, isso não vai ser suficiente para você encontrar felicidade. Se você não tiver um propósito pessoal para dar de volta para a sociedade os dons que você recebeu, os presentes que você recebeu, e o aprendizado que você acumulou na montanha-russa que é empreender, você não vai ser feliz. E aí eu provoco uma profunda reflexão, contando da minha transformação, da minha descoberta. E no final dando vários exemplos de pessoas incríveis, altamente inspiradoras, que estão fazendo esse trabalho de dar de volta para a sociedade. Eu não acredito muito mais, assim, eu não tenho tanta esperança mais, Sandoval, sendo bem sincero, nos políticos que a gente está vendo por aí. Eu vou falar, talvez seja bem polêmico o que eu vou falar aqui, mas eu cansei de esperar. Ah, mas quem tem que fazer isso é o poder público. Cara, esquece isso aí. Se eles fizerem, maravilhoso. Se vier alguém fizer um negócio bom, tá bom. Mas eu não acredito na esquerda, direita, para cima, para baixo, eu não acredito mais. Eu acredito em você, empreendedor, que tem um propósito, que tem sabedoria, que quer compartilhar o conhecimento e que quer dar de volta para a sociedade. Estou super inspirado, né, pelos trabalhos que o Fabrício fez, né, na Fundação Umbi, que provê tecnologia para os professores da rede pública. Né, sem esperar nada em troca. Né, o trabalho que está fazendo, formando no ensino médio milhares e milhares de entregadores. E estão aprendendo. O Diego Barreto, presidente do iFood, no livro dele, fala, estamos no começo, estamos aprendendo assim. Temos uma obrigação de dar, mas também não temos todas as respostas. Né? Então, eu estou começando nisso, eu acho que o livro vai inspirar muita gente, acho que vai ajudar muitos empreendedores a errarem menos do que eu errei, e acho que vai inspirar muita gente a dar de volta para a sociedade. Né? Eu acho que o sucesso que teve. Cara, está de parabéns. Primeiro que eu acho que o livro vai ser um sucesso. Por quê? Todos nós somos inquietos, né? Boa. E uma coisa você falando me fez lembrar. Em 1999, eu trabalhava numa empresa que era uma incubadora de empresas de internet. Um fundo americano, a Warburg Pincus, colocou 20, 30 milhões de dólares para
desenvolvermos empresas e negócios de internet em 1999. Caramba, né? E uma das coisas que nós fizemos, olha que doido, foi criar um instituto de ideias. Por quê? Pô, a gente tem que desenvolver, tem que criar pessoas, né, que conheçam tecnologia. E fomos procurar pessoas, né, com necessidades e ajudávamos as pessoas a treinar a computação, a arrumar emprego, ao mesmo tempo que a gente construía empresas super inovadoras, na época, né, claro, né, super inovadoras para produtos e serviços de internet, mas já querendo retribuir. Então eu tenho muito essa pegada que você tem também, porque muitas pessoas me ajudaram. Sim. Hoje é o momento de eu retribuir outras pessoas e impactar a vida delas também. Então, eu acredito bastante. Acho que o seu livro vai ser um sucesso, se depender de mim, já é. E uma coisa que você comentou, eu falei, cara, refletindo aqui, pô, eu fiz um pouco por isso também. Eu sempre tive muitos desafios na minha vida, ó, profissional, empreendedora, coisas assim. E o que eu fazia? Eu procurava adquirir conhecimento para aquilo. Talvez muitos não saibam, mas eu estudei em Canadá, eu fui estudar economia global no Canadá. Falei, por que você foi estudar economia global? Eu queria ter uma carreira global. Internacional. Internacional. Sim. Então, a economia global foi o que abriu as portas para mim. E chegou num outro momento, eu queria empreender. Falei, pô, preciso empreender. Onde tem empreendedorismo? Fui para Boston, no Babson College, que é a melhor escola de empreendedorismo do mundo. Uhum. Confesso que eu gastei muito dinheiro para estudar lá e tempo, né? E aprendi um pouco sobre empreendedorismo, claro. E, aliás, sabe o que eu criei? Lembrando agora, porque isso foi em 2004. Em 2007, eu fui um dos fundadores da Múltiplos. Ou seja, uma empresa que era Unlocking Value, zero de valor dentro da Tânia Eras na época. Há 3 anos depois, um IPO de 5 bilhões. Legal. E de onde veio um pouco essa inquietude, né, aproveitando o tema do seu livro? Exatamente esse curso de empreendedorismo que eu fiz. Uhum. Hoje eu sou mais um empreendedor do que tudo, né? Uhum. Um CEO de uma empresa tem que ser empreendedor, claro, né, cara? Tem que ser extremamente empreendedor. Mas eu tô colocando isso porque, para falar, eu fui atrás do conhecimento para transformar ele em sabedoria. Quando eu me tornei CEO da SEC Cybersecurity, eu fui estudar cibersegurança no MIT. Falei, aonde é a melhor faculdade de cibersegurança no mundo? MIT. De novo, investi muito dinheiro e tempo, e até para eu ser aprovado também, foi algumas entrevistas, não foi muito simples, não. Mas hoje eu tenho uma certificação de cibersegurança pelo MIT. Uhum. Eu não sei o que mais eu vou continuar fazendo, mas pode ter certeza que se eu for para uma área onde eu não domino... Você vai estudar. Eu vou estudar porque eu não quero ter o conhecimento vaso e muito raso daquilo. Eu quero ter sabedoria, eu quero ser o melhor. E eu acho que essa inquietude, de novo, e conhecimento que você está colocando no seu livro, ele é muito poderoso para a gente. Eu dou muita mentoria para empreendedores, né? Então, empreendedores de sucesso, mas que falta um pouquinho de conhecimento e sabedoria para levar a empresa para um outro patamar. E é importante esses apoios. Todas as formas que você tiver de passar conhecimento para eles, passar sabedoria, é importante. Eu concordo com você. Infelizmente, o Brasil acaba não conseguindo apoiar tanto o empreendedor, né? Então, esse apoio tem que vir realmente de colaboração de pessoas como nós, né? Essa retribuição. Eu estou há 10 anos como mentor na Endeavor, que é a minha forma de retribuir também. Trabalho fantástico. Né? Trabalho fantástico. Já passou por mim por várias empresas hoje que são unicórnios. Eu falo, pô, você ganha alguma coisa? Não, eu não ganho nada. É a minha forma de investir o meu tempo e retribuir para eles. Para o ecossistema. Para o ecossistema. Inclusive, Anderson Tez, né, escreveu a apresentação do livro. O Anderson, que é o presidente da Endeavor Brasil, que é a maior instituição que apoia, né, o empreendedorismo, uma das maiores do mundo, né? E outra detalhe só importante, complementando, desculpa te interromper, mas o prefácio do livro foi feito pelo Fabrício Bloise, que hoje, notoriamente, é o maior empreendedor brasileiro no mundo de tecnologia, né? Hoje, Fabrício, para quem não sabe, é o presidente da Prozos, você falou, né? A Naspers, que trocou de nome. E o Fabrício gerencia 100 bilhões de dólares em ativos no mundo inteiro. Né? E é board member, né, da Tencent, que é a maior empresa de internet da China. Né? E foi presidente do iFood há muito tempo. Então, ter o Anderson
que para mim é um dos maiores referências no mundo de Venture Capital e empreendedorismo do Brasil. Aí. E era da Naspers na nossa época lá, Sim, sim. antes, né, da Naspers, quando começou, investiu na Móvel, ele era da Naspers, né, e ter o Fabrício chancelando isso é uma honra e uma emoção muito grande. E aí, só retomando o seu ponto, Sandoval, para vocês, não deixem de pedir ajuda. Não deixem de procurar ajuda. Nós tivemos a oportunidade de estudar em boas instituições. Hoje tem muita informação acessível gratuitamente, né? Diferente de quando nós começamos. Sim. Né? Então hoje tem muita informação. E hoje, pessoal, já tem muita história de sucesso que vocês podem aprender com pessoas que viveram isso. Né? Então, as histórias que o Sandoval tem de crises, de problema, crises econômicas, crises internas, né? Essas histórias fazem você economizar tempo. Então, muitas vezes, um papo de 15 minutos com o Sandoval, um papo de 15 minutos comigo, pode te salvar, talvez, anos de bateção de cabeça. Então, busquem pessoas mais experientes, busquem conhecimento. Hoje tem mais acesso à informação, né? Porque isso vai aumentar a chance de vocês darem certo, né? Diminuir o risco de vocês darem errado. Concorda comigo? Que eu acho que... Totalmente, e já até falo aqui para todos vocês. Se vocês não seguem o Edu Lins e não seguem o Sandoval, por favor, tem que começar agora. Porque ali você vai buscar bastante conhecimento. Né? E aproveita, cara, e pra frente, meu, e aí? Poxa. O que você vai aprontar? Você tem o livro agora, tem o Power Business School, o que mais está planejando, Edu? Sandoval, boa pergunta, né? A minha prioridade agora é aprender essa história de como é que a gente dá de volta para a sociedade com eficiência. Então, eu considero o meu trabalho na Carimu um estágio, né, para algo maior, provavelmente daqui uns 4, 5 anos. Né? Então, eu acho que eu estou aprendendo com um dos melhores do mundo. O Nelson, que é o CEO da Carimu, a gente quer criar uma plataforma, como se fosse uma plataforma de software livre, uma plataforma aberta, de como você tira comunidades da pobreza extrema que seja copiável. Nós queremos divulgar isso, nós queremos criar modelos que pessoas de bem intencionadas, consigam pegar esse modelo e copiar em outras regiões. Então, apesar de eu já fazer vários trabalhos no Brasil, né, eu financiei um documentário que mostra a realidade das mulheres empreendedoras do Vale do Jequitinhonha, que é uma coisa de espetacular, o trabalho das mulheres artesãs no Vale, né, que a maioria das vezes elas que sustentam a casa, elas que sustentam a família, né. Eu apoiei a Fundação Umbi, né, que tem o Aprendizap, ferramenta para professores do ensino público complementarem a aulas para os alunos. Eu já fiz alguns negócios, mas ainda experimentando, aprendendo, né? Mas eu acho que daqui a um tempo, com os aprendizados que eu tenho adquirido na Carimu, eu acho que eu vou conseguir fazer coisas maiores e mais impactantes, né? Eu também tenho absoluta certeza que eu acho que o Fabrício ele vai ter uma capacidade de impactar a sociedade de uma ordem de grandeza que a gente é difícil de imaginar. E eu conheço o Fabrício muito bem. Nós estudamos junto na Unicamp e somos muito próximos, né? Eu tenho muita confiança que o Fabrício vai olhar para isso, né? O Lázaro Ramos uma vez deu uma palestra para a gente lá na Móvel e ele fala assim, diversidade e trabalho social é caro. Demanda dinheiro e investimento, não só de tempo, mas de recursos. Sim. E gerar riqueza é fundamental para você depois dar de volta. Né? Então é um pouco do que eu estou aprendendo, né? Gerar valor, gerar riqueza para criar formas sustentáveis para você fazer uma sociedade mais justa, enfim. É isso que eu penso para os próximos 5 anos. Eu também acredito que o Fabrício ele vai fazer isso de uma forma muito verdadeira. Então, gerando valor de uma forma muito verdadeira.
Legal. E que fora isso, você anda investindo em startups? Como é que você está no meio do ecossistema aí? Eu Tá no meio ando. startupeiro ainda ou não? Não, então, eu não invisto direto, Sandoval, porque Legal. eu não me considero um venture capitalist, eu não me considero um anjo eficiente. Dá trabalho, legal. Dá trabalho, você tem que se dedicar. Pega a bendita da história do saxofone ou do Iron Man. Se você não se dedicar, vai dar ruim. Não vai ter resultado. Então, eu não me considero um bom profissional de investimento em empresas, mas eu estou aprendendo com quem eu considero os melhores. Então, o que eu fiz? Eu investi em 2 fundos. A New Ventures, do Reinaldo Normand, que é um cara que eu admiro, é um cara correto, é um cara que entende do mundo de startups. Eu investi na Antler, do Marcelo Ciampolini também, que fez o mesmo curso de Stanford que eu, né, o Stanford Executive Program, nós nos tornamos amigos lá. E esses caras estão fazendo os investimentos nas startups, né? E quando eles precisam, eles me pedem ajuda, me pedem socorro. Agora eu estou preparando uma palestra para o pessoal da Antler, né? Vira e mexe, eu falo com o Reinaldo. Então, eu acho que nós vamos ver uma explosão de criação de valor vinda das startups, acho que principalmente em AI, mas não só em AI, em robótica, né, em cyber. Eu acho que vão ter coisas espetaculares aparecendo aí. Eu acho que está aquecendo. Eu acho que não falta dinheiro no mercado hoje. Eu acho que faltam bons projetos. E bons projetos precisam de uns cabelos brancos para aconselhar, para dar feedback. Muitas vezes os empreendedores vêm com uma ideia imatura, muitas vezes, né? Um produto ainda muito imaturo. Então, mentoria, né? ou conselheiro, né? Para você validar a sua ideia, ou o seu produto, ou amadurecer o seu produto, acho que é fundamental. Então, eu acho que assim, o Brasil tem condição de fazer coisas espetaculares e replicar coisas espetaculares como nós fizemos na Móvel, no iFood, né? No PlayKit, PKXD, por muitos anos aí. Eu acho que eu sou muito otimista. Eu sou dos caras otimistas. Tem gente que fala, o apocalipse da AI, a AI vai matar todo mundo. Eu acho o contrário. Eu acho que a gente vai se adaptar e vamos criar valor. Eu tô um passo atrás ali no ecossistema que você, né? Eu invisto basicamente em 4 segmentos, né? Eu olho fintechs, né? Minha experiência, né, profissional, claro que eu tenho que olhar as fintechs. Olho o Martech, porque eu adoro ajudar as empresas a venderem. Legal. E não tenho como não olhar cybersecurity e tecnologia também. Mas cyber eu gosto muito ali do preventivo, sabe? Uhum. Eu gosto de estar ajudando as empresas a aumentar, né? E estar ali protegida na jornada inicial de cyber. Uhum. Eu fiz ali até um reajuste também no meu portfólio. Eu estava com um portfólio imenso, né? De startups. E aí eu não estava realmente conseguindo ajudar as startups. Uhum. Então, hoje eu estou com poucas startups nessas verticais de Martech, Cyber e Fintech. Uma das que eu estou é a Hub4Pay, que é uma mistura de Fintech com Martech, porque ela fica ali ajudando as empresas a venderem mais, Tá. mas também tem uma pegada de ser ali a Fintech das agências, né? E por quê? Refazendo o portfólio, eu consigo colocar meu tempo. Você dá mais atenção. Porque você agrega valor, né? Agrega valor com o meu cabelo branco, né? É isso. Porque, cara, senão eu deixo dinheiro num banco, né? Se é para realmente investir em startup, eu preciso colocar tempo lá. Uhum. Ou minha sabedoria ali com eles, dando mentoria para os empreendedores. E eu vejo, por exemplo, a Hub, ela tá voando, cara. Assim, eu tô lá 1 ano e meio voando, mas com o quê? Tendo lá 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Muito bom. As coisas vão andando. E não dá para querer investir em tudo também. Uhum. Né? Você tem que ter teses específicas. Por isso que eu tenho a minha tese de fintech, que eu domino, tenho tese de Martech, que eu domino, Sim. e cyber. Não dá para querer fazer tudo, né? Aparecem muitas coisas de AI, realmente. Você falou bastante de AI. Tem muita coisa acontecendo de AI. Tem. A cada momento é alguém trazendo uma ideia nova. E aí está efetivamente no começo dessa jornada, né? Estamos aprendendo. Bem, eu basicamente vivo AI 24 horas por dia hoje, né? Não só porque eu quero, né?
porque está envolvido, está todo mundo te trazendo coisas a todo momento, né, evoluções. Exemplo da Hub, a Hub4P começou a desenvolver o sistema novo dela, o fundador, o Daniel, cara, 100% AI. A empresa já nasce, o produto já nasce como AI first. Assim, first, exatamente. E com uma jornada incrível, uma usabilidade incrível, né? Um CX incrível. Mas por quê? Porque o empreendedor é um cara técnico e manja muito, né? E manja o quê? Do negócio. Não adianta conhecer tecnologia e não conhecer negócio. Não saber como aplicar no mundo real, né? Mas eu também acho que conhecer muito do negócio e não ter essa preparação também de tecnologia é ruim. Você tem que investir um certo tempo para desenvolver esse capability também, né? Sim. Tecnologia é importante. Sim. Pô, aquela coisa, negócio, tecnologia e financeiro, vai. Pô, tem que conhecer, né? O básico ali, né? De um bom empreendedor. Dando um spoiler do meu livro, eu conto várias histórias legais de sucesso, né? Para exemplificar. Tem várias atividades no livro, práticas, mas tem muita história, muito exemplo concreto. Uma história que eu adoro são dos meus colegas lá da Unicamp, da CIT. Sim. César Gon. Sim, o César Gon. O Fernando Matti, os 3 fundadores, César Gon, Fernando e o Bruno. Era exatamente esse tripé que você falou, né? O Bruno era um puta gênio da tecnologia, o Fernando passou a cuidar da finanças da empresa, né? E o Gon é um baita do vendedor, um baita do visionário, um cara admirável. Um cara incrível. Então, esse tripé é muito importante, né? Eu vejo muita gente me pedindo, eu tenho uma ideia de fazer um aplicativo e tal. Legal, você vai fazer um aplicativo ou uma empresa de tecnologia, você tem um sócio técnico, você tem um sócio que é um nerd, que faz a mágica acontecer, porque se não tiver, vai ficar complicado. Porque a velocidade que você tem que mexer e mudar e evoluir é muito grande. Se você não tiver alguém com alinhamento de interesse, alinhamento da sua cultura, alinhamento do sonho, para te ajudar a desenvolver, né? Eu adoro o termo nerd. O nerd, para mim, é um termo bom, é um elogio. Também acho. Né? Se você não tiver um nerdão do seu lado ali, vai ficar difícil de você acompanhar a velocidade com que você tem que crescer o negócio. Edu, eu fiquei curioso agora, cara. Você voltou a falar no seu livro. Eu tenho certeza que você deve ter passagem, alguma coisa que você gosta muito, que você escreveu, e você fala, cara, isso é incrível. Tenho muito orgulho do que eu escrevi. Consegue passar pra gente já um spoiler aí? Cara, porque pra todo mundo já vai direto lá nesse capítulo, cara. Cara, tem várias histórias legais, né, que os cabelos brancos nos fazem lembrar, né? Por exemplo, eu conto muito a nossa migração, como é que a gente reinventou a empresa do mundo dos feature phones para os smartphones, né? E, por exemplo, a história da criação do Play Kids foi uma história de muita resiliência e muito erro até a gente chegar na criação do Play Kids. E até eu cito a necessidade da gente se juntar com pessoas melhores que nós. Sim. Então tem uma parte do livro que eu falo nessa transição dos feature phones, dos celulares antigos, do mundo do SMS e do ringtone, para o mundo dos smartphones. Nós tivemos que buscar a Luciana Carvalho na Ambev para ser a diretora de gente. Nós fomos buscar o Breno Masi, que era o hacker que tinha hackeado o iPhone, né, e era um mago do mundo dos aplicativos, e o Breno foi o diretor de produto do Play Kids, né? Então, nós fomos buscar gente melhor, o Everaldo Coelho, que era designer da Apple. Ele virou o UX, Head of UX da Móvel, diretor de User Experience, de Design, User Experience da Móvel. Então, os perrengues, eu conto muito dos perrengues, das coisas darem errado, e a gente buscar com resiliência, buscar gente melhor que nós naquele novo mundo, né, para resolver os problemas. Então essa é uma parte que eu tenho muito carinho, e essa história virou case de sucesso em Stanford. Eu trabalhei com os professores de Stanford para criar o case de sucesso da Móvel lá. Dei aula 7 anos no MBA de Stanford, não sei se você sabe disso. Eu sei. Né? E depois esse case foi reescrito em Harvard também, com a linda Applegate, e esse case foi usado no OPM de Harvard, o Owners and President Program lá de Harvard. A gente foi dar essa aula lá em Harvard, fomos aplaudidos de pé em Harvard. Que legal. Às vezes eu vou na Unicamp aqui,
não tem a audiência muito grande e as pessoas não dão muita bola. Mas lá em Stanford e Harvard, a gente já foi aplaudido de pé, né? Olha que mágoa, né? Mas nós vamos mudar isso aí. Nós vamos contar mais essas histórias. Né? Aqui é oportunidade para isso. Eu tenho certeza que muitas pessoas que vão assistir o nosso podcast não sabiam da sua história como um todo, cara. É provável. A gente sempre foi muito low profile. Você, né? Cara, você principalmente foi low profile. Você sempre fez muito mais, executou. Mas eu acho que agora é o momento de, junto com o seu livro, né, de falar para as pessoas o quão você já fez, cara, para a sociedade, para o mundo de empreendedorismo, o quanto você já criou de coisas boas. Legal. Nem sei se todo mundo sabia da Play Kids, da Móvel, do iFood, você lá dentro fazendo muita coisa. E eu tive o prazer de trabalhar ao seu lado, então eu via, né? Uhum. E por isso eu falei, cara, o Edu tem que ser o primeiro cara que eu vou entrevistar, porque tem muita história, tem muita coisa boa. Legal, Eu tenho primeiro, muito obrigado, viu, Sandoval? Para mim é uma honra aqui estar com você, falando com o seu público, trocando essas experiências, contando essas histórias. Acho que a gente tem que fazer mais disso mesmo. E dar olhando para trás, assim, dá um orgulho muito grande do que nós fizemos, mas eu também me dou essa meta de agora dar de volta para a sociedade. Então eu tô com aquela ansiedade, né, das pessoas comprarem o livro, recomendarem o livro, né? Então se você tá aí, acessa aí Inquietação Empreendedora pela Editora Gente, baixa o livro, né? Vai ter para o Kindle, né? Mas tem o livro físico para quem está no Brasil. Leia, recomende, né? E dê feedbacks também, né? Procurem a gente, dê feedbacks, mandem sugestões. E eu tô com essa ansiedade de dar de volta para a sociedade. Eu quero que mais gente seja impactado por essa mensagem boa e que isso vire uma máquina de fazer o bem. Né? Todos os direitos, por exemplo, do livro estão doados para Carimu, e eu quero mais que isso vire uma máquina de influenciar a sociedade para um lado positivo. Cara, se depender da minha comunidade, o seu livro vai ser um best-seller. Se depender do Sandoval, eu vou divulgar com muito amor e carinho, cara. Cara, eu não tenho palavras para te agradecer pelo carinho e generosidade. Muito obrigado mesmo. Edu, queria te agradecer muito, cara. Foi incrível o bate-papo. Eu sei o quanto foi difícil você vir para cá, estava em viagem, nem para casa voltou ainda. Sei que você deve estar cansado. Fiquei muito feliz neste momento de estar divulgando o seu livro, porque então encaixou tudo muito bem. Legal. Muito bem. Te agradeço muito o seu tempo. Você é um cara incrível, eu sou seu fã. Eu que fiquei muito feliz de poder bater o papo e você ser o primeiro a participar do meu podcast. Cara, de coração, obrigado mesmo. Maravilha. E que seja o primeiro de muitos sucesso para você aí. Legal. Pessoal, é isso. Obrigado.